Senhor? Amém! Maravilha, né? Motivo de muita alegria. O Senhor já tem falado conosco, mas ainda Ele tem um pouquinho mais para mim e para você, né? Quanto mais nós falamos na palavra de Deus, mais o nosso coração se enche de alegria, porque o Senhor é bondoso a todo tempo, né? Sem perda de tempo, peço para os irmãos abrir vossas Bíblias, livro de Salmos, no seu número 32. Maravilha, né? Salmos 32. Aleluia! Apenas o seu versículo 8. Deus já tem falado grandemente. Então, a Bíblia nos diz assim: diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para te aconselhar. Repita comigo: instruir-te-ei e guiarei o teu caminho, e ouvirei os seus conselhos. Os irmãos podem se assentar. Maravilha, né? Aqui o Senhor vai nos orientar. Se eu fosse dar um tema nessa noite, eu colocaria orientação divina. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós abrimos nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Ele tem coisas boas para mim e para você. Porque a Bíblia desde Gênesis vai nos ensinar que quando Deus sempre instruiu o seu povo, o seu homem ou a mulher, os caminhos dele foram bem traçados. Foi como a nossa criança Estela falou aqui, né? Se quiseres e ouvires a minha palavra, comerão o melhor dessa terra. Então, o Senhor tem para mim e para você orientação divina da parte de Deus. E diante desse texto aqui, a Bíblia vai nos dizer em Gênesis, capítulo 2, a partir do seu capítulo 2, a Bíblia vai nos ensinar que vai ter a primeira orientação divina. A Bíblia vai nos revelar que Deus criou o homem, criou a mulher, fez ali as plantações, as árvores e todos os animais. E a Bíblia vai nos relatar que o Senhor deu uma orientação para o homem. De tudo você pode comer, das árvores, menos da árvore do bem e do mal. Então a Bíblia vai nos revelar que Deus deu orientação para Adão e para Eva. A Bíblia não nos relata, mas em algum momento a serpente sagaz começa a falar com Eva, e Eva começa a dar ouvido ao quê? A orientação do diabo. Então o primeiro ensinamento que o Senhor nos dá aqui é o quê? Quando não escutamos a orientação divina, escutamos conselhos do diabo. Então que nessa noite você possa, com seus ouvidos, estar atento a escutar a orientação divina. Porque a orientação divina é vida para mim e para você. Porque o Senhor falou ali para eles: de tudo você pode comer, menos da árvore do bem e do mal. Agora imagine você, se a árvore do bem e do mal era bem aparente aos olhos dele, imagine a árvore da vida eterna. Porque a árvore tinha ali da vida eterna também. Se o fruto do bem e do mal era agradável aos olhos dele, imagine o fruto da vida eterna. Imagino que ali o ouvido de Eva não se atentou à orientação divina e cedeu naquele momento. Então que eu e você possamos escutar o conselho divino. O que o Senhor tem para mim e para você é coisas maravilhosas, é coisas que eu e você não entendemos. Mas quando chegar para mim e para você, nós vamos falar que nem as crianças que estão aqui: Senhor, eu agradeço todas as bênçãos que o Senhor tem me dado. Mas para que eu e você possamos comer o bem dessa terra, temos que ouvir a orientação de Deus, temos que estar no caminho de Deus. E a Bíblia mais para
para frente vai nos dizer no seu capítulo 4 de Gênesis, que tinha 2 irmãos, um chamado Caim e outro chamado Abel. E a Bíblia vai nos revelar que constantemente ele oferecia os seus sacrifícios diante de Deus. E a Bíblia vai nos revelar que chegou um determinado dia, ele foi oferecer o seu sacrifício. E a Bíblia nos revela que o Senhor se agradou do sacrifício de Abel. Por que o Senhor se agradou do sacrifício de Abel? Porque toda vez que Abel oferecia ao Senhor, ele oferecia de todo o seu coração. E Colossenses vai nos dizer que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer de todo o nosso coração. Então que eu e você nesta noite possamos estar com o nosso coração aberto para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Caim naquele momento se irou no seu coração. E a Bíblia vai nos revelar que o Senhor, a orientação para Caim era que ele não deixasse que o mal prevalecesse sobre a vida dele. E o Deus falou para Caim: se fizermos o bem, se você proceder com o bem, tudo será aceito, mas depende de ti para que você possa vencer este mal. Então, meus irmãos, nessa noite não depende de mim, não depende de você, depende do Espírito Santo que habita em mim e habita em você, para que nós possamos vencer o mal. Mas para que nós possamos vencer o mal, nós temos que praticar o bem. E a Bíblia vai nos revelar que Caim não deu ouvido à orientação de Deus. E quando não damos ouvidos à orientação de Deus, nós fazemos coisas que não agradam ao nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Caim armou uma emboscada ali, chamou seu irmão para o campo, e nesse momento ele matou o seu irmão, porque não ouviu a orientação de Deus. E quando nós falamos de orientação de Deus, nós buscamos orientação no quê? Na palavra do Senhor. Nós buscamos orientação nos profetas do Senhor, porque os profetas do Senhor é a voz de Deus. E muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que está na nossa mente. E quando fazemos o que nós queremos, nós matamos a nós mesmos. Aqui Caim matou Abel. Mas quantas das vezes eu e você procuramos fazer coisas que não agradam a Deus, sem orientação divina? Eu vou fazer isso porque pode dar certo. Aí chega lá na frente, Marão, bate a cara na parede e fala: por que não deu certo? Muitas das vezes o Senhor muitas das vezes o caminho do Senhor é reto. Ele fala que Ele aplana os nossos caminhos. E quando Ele aplana os nossos caminhos, as montanhas se tornam retas. Para que eu e você possamos caminhar na direção do nosso Deus. Agora imagine a dificuldade de subir monte e descer monte, e o Senhor fala que Ele aplana o nosso caminho. Tinha não sei se foi o pastor Fábio que falou uma vez também, mas eu ouvi que hoje os nossos caminhos estão retos, porque os tratores lá de trás passaram aplanando o nosso caminho. E hoje nós estamos na bênção porque teve os tratores são os anciões de antigamente, que deram a palavra para nós, que nos orientaram. Falaram: esse caminho aqui você não pode, mas esse caminho aqui o Senhor abençoa. E quando ouvimos a voz do Senhor diante dos homens, quando um homem de Deus fala a orientação de Deus, os nossos caminhos são planos, meus irmãos. Quantas das vezes os nossos pastores nos aconselharam, falaram: desse jeito não dá, desse jeito você não pode ser. E se nós escutamos os nossos pastores, imagina escutar uma orientação de vida de Deus. Imagina nós tomar decisões que não estão diante do nosso Senhor. Falar: eu vou fazer isso, mas tudo que nós formos fazer, nós temos que pedir a orientação de Deus. E a Bíblia vai nos revelar que Caim, ele não escutou a orientação de Deus e matou o seu irmão. E a Bíblia vai nos dizer que a terra clamou, o sangue na terra clamou, e o Senhor perguntou: o que fizeste?
E muitas das vezes nós somos castigados pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes. E Caim teve as suas atitudes, foi castigado. E a Bíblia vai nos revelar que o Senhor derramou, profetizou ali sobre Caim umas maldições. Imagina, meus irmãos, eu e você não tomar decisões certas e pelas nossas decisões nós pagarmos aquilo que não é devido, meus irmãos. Aí muitas das vezes nós olhamos e questionamos Deus, por que o Senhor está acontecendo isso? Por que, meu Deus, está acontecendo isso comigo? Mas não ouvimos a voz de Deus, não temos ouvido a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos revelar que quando nós escutamos a orientação divina, a terra está sendo perseguida ali, os povos estão ali profanando a palavra do Senhor, o povo está prostituindo, o povo está ali fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Mas vem uma orientação divina e fala: faz uma arca, construi uma arca. Agora você imagina, no meio daquele povo, Noé olha para Deus e fala: como eu vou fazer uma arca, meu Deus? E a orientação de Deus foi: faça uma arca. E Deus passou a medida para ele de tudo que se tinha que ser feito. E a Bíblia nos revela que Noé ouviu a orientação de Deus. E o que o Senhor tem para me dizer, para mim e para você, diante de Noé, é que quando nós escutamos a orientação de Deus, tem salvação para a minha família e para a sua família. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus olhou para Noé e só viu Noé justo. Não fala nem da família dele, fala que só viu Noé como justo naquela terra. Mas por Noé ser justo e por Noé ouvir a orientação de Deus, o que Noé faz? Obedece ao Senhor, nosso Deus. E obedecendo a palavra do nosso Deus, Noé constrói a arca, e quem entra na arca? Sua família. Aleluia. Então nós estamos dentro dessa arca hoje, agradecendo pela salvação que o Senhor tem sobre mim e sobre você, porque nós éramos perdidos e o Senhor construiu a arca para mim e para você poder entrar nela. Mas o Senhor tem preparado uma arca maior para mim e para você, chamada a Nova Jerusalém, onde eu e você vamos habitar, onde eu e você vamos morar. Mas necessário é ouvir a orientação de Deus até que Ele venha. Então Noé ouviu a orientação do nosso Senhor e salvou a sua família. Se você quer salvar a sua família, escute a orientação de Deus. Mas como eu vou escutar a orientação de Deus? Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, busque um pouco mais, que assim você vai ser sensível a ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós tomamos decisões certas, como Noé tomou decisões certas. E a Bíblia vai nos revelar ainda mais no livro de Daniel. A Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor, com o seu exército, toma Jerusalém. E ele vai falar assim para um dos seus servos: pega todos os jovens, jovens sábios, jovens que têm entendimento. E a Bíblia vai nos revelar que Daniel era um desses jovens. E a Bíblia nos revela que Daniel, desde pequeno, aqui vai para os jovens também, desde pequeno já ouvia a orientação de Deus. Então não tem como você falar para mim, para Deus: mas eu não escuto a sua voz. A Bíblia nos revela que Samuel, o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele achando que era o homem que estava chamando. Mas o homem teve o discernimento de falar: quando você ouvir essa voz, diga-me, eis-me aqui. Então o Senhor tem também particularidade com os jovens. Mas é necessário que os jovens também escutem a orientação de Deus. E esse jovem chamado Daniel, escutando a orientação de Deus, está no palácio
diante dos manjares do rei, e ele diz assim: opa, a minha orientação é não se contaminar. Então que nessa noite eu e você possamos sair orientados na palavra de Deus, não se contaminar com este mundo, não se contaminar com as coisas que acontecem com esse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno está operando grandemente neste mundo, mas eu e você temos uma promessa. Eu e você temos uma promessa que o Senhor vai vir me buscar, vai vir te buscar. Mas necessário é que eu e você estejamos debaixo da orientação de Deus. Então Daniel, orientado desde pequeno por Deus, não se contaminou. E a Bíblia vai nos dizer que ele, mas os seus 3 amigos, eram os jovens mais semblantes, mais agradáveis ao rei, porque eles tinham o temor do Senhor. Eles tinham a promessa de Deus. E a promessa de Deus na vida dele era que eles não se contaminassem com as coisas daquela que Nabucodonosor ali fez para eles. E mais adiante a Bíblia vai nos revelar ainda que eles vão passar uma prova, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles são jogados na fornalha de fogo. Por quê? Porque ele não adorou a estátua. Ele não adorou aquilo que o rei tinha colocado diante deles, para que seja adorado. Ele tinha no coração dele: a minha orientação é adorar só a ti, meu Deus. Só o Deus do exército, o Deus de nossa salvação, o Deus que livrou o povo de Israel. Esse é o Deus que eu devo adorar. Ele tinha no coração dele essa orientação. E qual é a minha e a sua orientação? O que eu e você temos no coração, orientado por Deus? Qual que é o versículo que arde no meio do seu coração para ser orientado por Deus? O salmista aqui diz que eu iria ouvir o conselho de Deus. Poderia até pregar diante desse versículo 32 aqui, que fala sobre perdão, como já foi falado aqui nessa noite. Mas a orientação de Deus para mim e para você é ouvirmos a palavra do nosso Deus. É colocarmos a palavra do nosso Deus no nosso coração e ser um guia para a minha e para a sua vida. Porque a palavra do Senhor é guia para mim e para você. A palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos purifica de todo mal. Mas necessário é eu e você ouvirmos a palavra do Senhor. E a Bíblia vai então nos revelar que Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram o seu Deus. Foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas o fogo não o queimou. E Nabucodonosor olha e fala: jogamos 3, mas tem 4. Então, quando você estiver na fornalha de fogo, saiba que o 4º homem está contigo. Saiba que tem um homem que está do seu lado para te proteger de todo o mal. E esse nome chama Jesus de Nazaré. Então a orientação desses jovens, desde pequeno, era ouvir a palavra do Senhor, era saber no seu coração que o Deus dos exércitos estava com ele a todo momento. E mais para frente a Bíblia de Gênesis também vai nos revelar que o Senhor dá orientação ao homem chamado Abraão. E essa orientação é difícil para ele, porque na casa do seu pai tinha fartura, na casa do seu pai era uma casa abençoada, tinha bastante dinheiro, era um homem próspero. Mas a orientação para este homem era: sai da tua casa, sai da tua parentela. Agora imagina um homem bem sucedido ter que sair da sua casa, da sua parentela, ser guiado pelo caminho que ele não sabe por onde que ele vai. Mas ele escuta a voz do Senhor e sai da sua parentela, da casa do seu pai.
E muitas das vezes o Senhor tem falado comigo e com você. Ele tem prometido tantas coisas para mim e para você. Posso dar um exemplo aqui? Se Ele te promete uma casa, se Ele te promete um carro, o que eu e você temos que fazer? É correr atrás. É procurar saber como que eu vou conseguir essa casa. Eu já tenho uma promessa, mas necessário é que eu saia orientado por Deus, para que a minha atitude não seja precipitada, para que lá na frente eu possa olhar e falar: essa casa, esse carro, foi o Senhor que me deu. Então o Senhor tem promessa para mim e para você nessa noite, meu irmão. Mas que a promessa do Senhor possa ser concluída na minha e na sua vida, temos que ser orientados pelo nosso Deus. E a orientação do nosso Deus diz que é orientação de pensamentos, de planos que eu e você não conhecemos, mas é de planos de vida para mim e para você. Porque os planos de Deus para mim e para você é plano de salvação, meus irmãos. A orientação de Deus para mim e para você é continuar no caminho, não se desviar do caminho, para que a promessa seja cumprida sobre a minha e sobre a sua vida. Então Abraão ouviu a voz do Senhor. E nós sabemos que a Bíblia sempre vai nos dizer Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque o Deus que fez a promessa para Abraão veio se cumprir sobre Isaac e sobre Jacó. E por isso que ele é chamado Pai das Nações, o Pai da fé. Que quando eu e você ouvimos a orientação de Deus, nós temos que ter fé de saber quem está falando comigo e com você. Lembra de Eva que eu falei aqui? O Senhor, toda a virada da noite, do tardecer, o Senhor ouvia falar com Adão e Eva. Chegou um momento que eles já não se encontravam mais lá. Mas mesmo assim, o Senhor perguntou: onde tu estás? A orientação de Deus para mim e para você: onde você está? Aleluia. Será que você pode dizer: eis-me aqui? Ou você vai se esconder? Deus poderoso. Aleluia. Porque para muita gente é mais fácil se esconder do que dizer: eis-me aqui. Pelos nossos pecados. Às vezes os nossos pecados fazem nós se esconder do nosso Deus. O nosso pecado faz porque nós não perdoamos o nosso próximo, como foi dito aqui, que tem que ser perdoado. Mas a orientação divina para mim e para você é que o Senhor sempre vai descer, vai me chamar, vai te chamar. Já foi dito aqui, um particular e secreto. Será que você temos descido nesse particular para ouvir a orientação divina? Ou só nós queremos ouvir a orientação divina quando estamos na casa do Senhor? Só quando estamos no templo do Senhor, aí eu quero ouvir a orientação do Senhor nesta noite. Mas o Senhor tem orientação para mim e para você em qualquer momento. Estando na minha casa, estando na sua casa, estando no seu trabalho, onde você estiver, o Senhor tem orientação para mim e para você. Então que nós possamos fazer, ouvir a orientação divina do Senhor. E a palavra ainda vai nos revelar que Paulo, um dos maiores missionários da terra, ele sempre ouvia a orientação de Deus. A Bíblia vai nos revelar que ele era um perseguidor da igreja, que ele perseguia os cristãos. Mas chegou um momento que ele foi chamado por Deus, e a orientação era que ele, para Deus, era um vaso de honra. E ele, diante dessa orientação, ele começa a evangelizar, começa a levar o evangelho para toda a Ásia. E a Bíblia vai nos dizer que
A orientação para Paulo era o seguinte: ó, você vai passar provações, você vai passar perseguições, você vai ser afligido, você vai ser caluniado, mas a orientação é: a minha graça te basta. Não sei qual que está a situação da sua vida, mas o Senhor diz para você: a minha graça te basta. Você pode estar passando perseguição, sofrimento, mas o Senhor tem uma orientação para você nessa noite. Escuta a voz de Deus nessa noite e diga: eis-me aqui, Senhor, faça segundo a tua vontade, faça segundo o teu querer. Então Paulo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo passando por tribulações, sabe o que ele fez? Falou: Silas, você canta e eu oro. Silas, você canta e eu oro. Então a orientação para mim e para você é cantar em meio às tribulações, é orar em meio às perseguições, e as portas serão abertas. Eles estavam presos neste momento por perseguições, mas cantando e orando, ele obteve vitória. Você quer ter vitória? Comece a cantar, comece a louvar o nome santo do Senhor e glorificar o nome santo do Senhor. E por último, meus irmãos, a maior orientação que nós ouvimos é o Pai dizendo, Alex já disse aqui o versículo 3, João 3,17. Só vou voltar um versículo antes, o 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Sabe qual que foi a orientação do Pai? Filho, está vendo essa humanidade? Está vendo esse povo? Esse povo ele peca, esse povo eles fazem coisas que não agradam a nós. Mas eu tenho uma orientação para você. E o filho fala: Pai, é necessário que você desça, que você padeça, que você sofra. Vão te profetizar, vão te xingar, vão te perseguir, mas a minha orientação é que você mostre o amor que nós temos por eles. E a Bíblia nos revela que Cristo veio, saiu da sua glória, veio para a terra como homem, e mostrando o amor de Deus por mim e por você, ele começa a curar, ele começa a falar: levanta e anda. Ele começa a falar: vai, lava os teus olhos. Ele começa a mostrar o amor do Pai. Então Cristo foi orientado pelo Pai a sofrer, a padecer por mim e por você. Essa é a maior orientação que devemos olhar, a orientação que veio da cruz. Sabe qual que é a orientação que veio da cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então é essa orientação que eu e você devemos estar no nosso coração. É procurar agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É procurar saber o que o Senhor quer que eu e você façamos. E a orientação de Cristo para o seu discípulo é: vai, pregai o Evangelho. E a Bíblia diz que eles saíram para pregar o Evangelho. E eles voltaram contentes: Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu fiz milagre. Mas a orientação de novo para o discípulo é: não se alegrarmos com isso, mas se alegrarmos com o seu nome escrito no livro da vida. Então essa é a maior orientação que eu passo para mim e para você, Senhor, nesta noite. A orientação que o Deus, que Jesus Cristo continue com nossos nomes escritos no livro da vida. Não tem orientação maior para mim e para você. Porque um dia ele vai surgir das nuvens
Ele voltará, porque Ele falou que foi preparar lugar para mim e para você. E a orientação é que Ele voltará de novo. E quando Ele voltar, será que o meu nome e o seu nome estará escrito no livro da vida? Então saia nesta noite com essa orientação. Quer o seu nome no livro da vida? Escute a orientação divina. Escute a orientação de Deus para que os seus caminhos sejam plenos e retos diante do Senhor. Para que as nossas atitudes sejam atitudes que agradam ao nosso Deus. Cristo veio para morrer por mim e por você, orientado pelo Pai. E a orientação dessa noite é que eu e você continuamos com a nossa fé em Cristo Jesus. Não desfalecer nas nossas forças. Porque se nós obedecermos a palavra do Senhor, o Senhor tem o melhor para mim e para você. Então nessa noite, procure ser orientado por Deus. Procure orar mais. Procure buscar mais a presença do Senhor. Onde você estiver, seja mais próximo de Deus e peça a orientação de Deus para que os seus planos possam ser realizados no nome santo de Cristo Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém?